Agora, gente, vocês vão ter que entender por que que o Donald Trump quer derrubar a narrativa do Capitólio brasileiro. Sim, porque eles conseguiram derrubar isso lá nos Estados Unidos. Tá certo? A esquerda americana fez tudo para, né, tirar o Trump da jogada e criou lá aquele 6 de janeiro do Capitólio. Bem, a sociedade entendeu que era mentira, tanto que o Donald Trump voltou e agora ele está desfazendo toda essa farsa que foi criada contra ele. Só que aqui no Brasil ainda está acontecendo o 8 de janeiro. Por quê? Porque a gente ainda está no governo do Lula, tá certo? Porque o Trump ele teve que sair, né? Depois que fizeram o 6 de janeiro lá, né? Ele teve que entregar e aí ele disse que a eleição não foi justa e aí criaram aquele 6 de janeiro. Então essa turma da esquerda que fez o 6 de janeiro lá também ajudou a fazer o 8 de janeiro aqui. E é Ctrl C, Ctrl V. Vocês vão olhar isso e vão me dar razão. Vou mostrar aqui o vídeo de hoje. Esse é o vídeo 701 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Tá certo? Essa é a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Agora a gente tem a CPI, a CPMI, que é a Comissão Popular Mineira de Inquérito do INSS. E tem a CCI, que é a Comissão Cidadã de Inquérito sobre os atos do 8 de janeiro. Aqui tudo é precário. A gente sabe como é que funciona, né? É aqui no GIS, né? Aqui no microfone aqui, você sabe que tem uma base feita de madeira. Camelô você já viu. Então, é uma comissão pobre. Por isso que a gente fala que a gente precisa da ajuda de vocês nos Pix para pagar as contas, porque hoje é dia 29 e eu estou com a corda no pescoço, assim como vocês. Mas não vamos desistir, vamos avançar e vamos mostrar um recorte que eu tirei da CNN que justifica por que, que o Trump precisa desmanchar essa narrativa do 8 de janeiro aqui no Brasil. É uma questão de sobrevivência para o governo americano. Por quê? Porque eles insistem aqui que o que aconteceu aqui é igual o que aconteceu lá no 6 de janeiro. Só que a gente sabe que aqui também foi uma farsa. Só que a gente está brigando para provar. Lá o Trump já provou, tanto que 4 anos depois ele voltou. Bem, ano que vem tem ano de eleições. Se a gente voltar, a gente vai desmanchar de vez essa farsa. Mas vamos entender isso na prática. Por que que hoje o governo americano está vindo para cima da América do Sul, da América Central, né? Você vê que o Maduro está acuado aí, né? E a gente já está tendo operações aqui no INSS, operações aí no negócio de combustível, quer dizer, estão fechando o cerco em cima dessa turma aí. Mas vamos entender isso aí na prática. Só um recorte da CNN. Principalmente da imprensa britânica, para vocês darem uma espiada na capa da revista The Economist. É uma revista de enorme influência, não é uma revista de enorme circulação, mas é uma revista de enorme influência. Confiram. Quem está ali, caso vocês não tenham conseguido reconhecer, eu estou descrevendo que todo mundo pode ver, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, com aquela peculiar cobertura de cabeça do sujeito que invadiu o Capitólio, ali, fã do Trump, e participou daquele quebra-quebra que teve mortes. Ele ficou apelidado como Viking do Capitólio. É uma sacanagem com os vikings que nunca usaram chifre, né? A pesquisa histórica indica. O que ele tem ali é uma pele de bisão. Mas o que o Economist está colocando como ironia, e essa é a minha referência ao humor secular, a capacidade de pôr ironia numa capa como essa da imprensa britânica, é dizer: Bolsonaro é um radical que ajudou gente a invadir a Praça dos Três Poderes com as suas posturas. E ao ser agora processado e vai ser julgado a partir da semana que vem, o Economist está dizendo o seguinte: isso aí é uma lição que o Brasil está dando para os Estados Unidos. Queria começar por você, porque esta é exatamente a lição que o Trump vê ao contrário. É exatamente o contrário que o Trump vê. O Trump vê o seguinte: eu estou desfazendo um erro histórico
que foi considerar a invasão do Capitólio como uma postura minha, Trump, contrária à eleição e às instituições. Ele nunca vai ler o Economist. Pois é, William, eu acho que, na verdade, se a gente olhar a política americana dos últimos anos, os Estados Unidos estão realmente aprendendo muito com o Brasil, né? Nós estamos vendo um país que está rumando em direção ao protecionismo, um protecionismo do ponto de vista econômico, um país que cada vez mais está rumando em direção ao caudilismo, né? O Donald Trump como um grande caudilho latino-americano, a ideia do trumpismo. Os Estados Unidos nunca tiveram isso, né? Na América Latina sempre tivemos o peronismo, o varguismo, o lulismo, o bolsonarismo, né? Nos Estados Unidos, esses ismos associados a figuras importantes foi muito estranho à tradição americana, onde as instituições sempre foram muito fortes, né? Então nós temos um país que está arrumando ao protecionismo, caudilismo, clientelismo, patrimonialismo, tudo isso que nós aqui na América Latina conhecemos bastante bem. Então acho que já tem lições, né, desse processo que nós estamos vendo, em certa medida, de uma latino-americanização da política norte-americana. Acho que a Economist podia ter acrescentado que, na verdade, o Brasil e a América Latina já tem, na verdade, servido de exemplo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos caminha, em certa medida, em direção àquilo que a América Latina já tem, do ponto de vista político, feito há muitos anos. E tem o trumpismo, tem o bolsonarismo e tem o cinismo da turma da CNN, né? Que sabe que foi uma farsa também, só que eles estão ainda né, naquele delay do governo americano passado, que ainda acha que pode convencer meio mundo de que não, o 8 de janeiro foi realmente um acontecimento dos bolsonaristas, né? Bem, a coisa foi tão copiada, tão igual, que até o índio, né, o nosso índio aqui, o Sererê, foi preso baseado né, na inspiração desse viking que apareceu lá nos Estados Unidos no 6 de janeiro, que era tido também, possivelmente, né, um infiltrado da esquerda lá, ajudando a fazer aquela baderna. Entendeu? Eu separei uns artigos aqui, um comentário de um rapaz aqui que eu achei interessante, quero dividir com vocês. E nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a invasão lá no Capitólio, na Casa Branca, mais precisamente sobre o cara que virou o símbolo desse ato, justamente por conta da vestimenta dele, né? A Casa Branca foi invadida por pessoas apoiadoras do Trump, porque não aceitam a derrota dele pro John Biden, e eles alegam que a eleição foi fraudada, porém não apresentaram provas até agora. E por conta disso, o Trump falou justamente para eles protestarem para as ruas e irem para cima, e foi o que eles fizeram. Eles foram para cima e invadiram a Casa Branca. E nessa invasão, sempre filmada, muitos personagens ficaram conhecidos. Um deles foi o cara que estava com um chapéu com uma pele de animal, um chifre, estava com uma cara pintada com as cores dos Estados Unidos, uma lança com quase 2 metros com uma bandeira lá americana. O cara estava com um megafone gritando, ele estava sem camisa, eu vi que tinha umas tatuagens também. E ele é conhecido como Jake Angeli, mas na verdade esse aí é só um pseudônimo que ele usa, o nome dele mesmo é Jacob Anthony Chansley, deve ser, né, de 32 anos, ele é ator do Arizona. Esse Jake se considera um Ki-Xamã, que é uma espécie de xamã do QAnon, um mentor do QAnon. Ou seja, ele acha que é um descendente viking, apesar que já dizem que não tinha nada a ver com o viking, isso que ele tentou fazer na vestimenta dele, que virou uma fantasia de carnaval. Mas tem gente que jura que ele não é pró-Trump e sim um cara de esquerda, porque ele foi visto numa manifestação lá do Black Lives Matter, que é Vidas Pretas Importam, e as pessoas acham que ele era um infiltrado. Mas voltando àquela invasão à Casa Branca, mais de 90 pessoas foram presas e 5 pessoas foram mortas, incluindo um policial. Viu como é que é o negócio? Artista, né? Ô, gente, política não é para amador. Aqui no Brasil, então, nós temos que ficar muito esperto com isso, porque a turma faz cada coisa. Então, no dia 12 de dezembro de 2022, criaram aqui também o nosso Viking, que é o nosso Sererê, coitado. Né? Botaram lenha no Sererê, para o Sererê ficar lá no Planalto, lá, né? Lá na esplanada, falando besteira, e cercado de infiltrados lá para botar lenha nele.
Aí no dia da diplomação, falou assim, ó, vamos fazer uma prisão do Sererê e a turma faz uma invasão lá na sede da Polícia Federal para dizer que quer tirar o Sererê, põe fogo no... Mas tudo a turminha deles, a turminha que a gente chama de a turma da Gleice. Vamos ver um pedacinho desse trecho do Viking brasileiro, que até nisso eles copiaram da invasão do Capitólio. O rapaz falou Casabranca, não, mas é a invasão do Capitólio, viu, gente? Acompanhe. Nós temos imagens do momento em que José Acácio Sererê Chavante foi preso. Ele parecia estar usando um cocar pequeno. Já está. Esse é o momento da prisão de José Acácio Sererê Chavante. A informação que nós temos é que esses manifestantes que tentaram invadir a sede da Polícia Federal para libertar José Acácio Sererê Chavante, eles teriam saído exatamente da região do Palácio da Alvorada. Você viu a turminha da Gleice sentada lá? Ô povo danado. É sério, mas tem muita gente pagando por isso, entendeu? Muita gente inocente pagando por isso. E eu fico chateado por causa disso. A CCI foi criada justamente por causa disso, entendeu? Para libertar essas pessoas que foram vítimas dessa armação ardilosa. E quem está fazendo um trabalho fantástico para mostrar que isso realmente foi uma farsa é o advogado Cecchini, né? Que está aí fazendo uma defesa daquele rapaz lá, né, que ficou preso muito tempo lá, sem com passaporte falso, aquela coisa toda, né? Isso tudo está aí evidente, e essa porcaria dessa CNN não fala nada disso, a Globo não fala nada disso, porque eles querem sustentar essa narrativa para prender o Bolsonaro, para tirar a direita de circulação. Entendeu? Agora, semana que vem, começa o julgamento. Não, querem prender. Mas você tem aí o assessor, né, que foi chefe do gabinete do Alexandre de Moraes lá na Itália, soltando marimbondo, dizer, olha, tudo que eu fiz para esse ministro aí foi uma farsa. Entendeu? O que eu fiz lá dentro, lá e tá soltando, tá botando tudo para quebrar. Então, isso tudo tá virando munição aí, entendeu? Que vai vir em breve, e vai vir com força para desmoralizar essa narrativa do tentativa de golpe. Vamos ver o que o Cecchini está falando, envolvendo aquele delegado Fábio Shor, né, que é um dos personagens ativos, né, na construção dessa narrativa. Vamos ver o que ele fala. O que eu vou mostrar agora, ninguém ainda mostrou e, na verdade, não querem que você conheça. Às vésperas do julgamento do presidente Bolsonaro, por ter supostamente feito uma minuta golpista, essa minuta não existe. Já cansei de falar isso. E pior do que isso, a acusação insiste que essa minuta existe. Vejam isso daqui. Esse daqui é o Fábio Shor, é o delegado que investigou o caso. Ele insiste que a minuta golpista, que a minuta que foi apresentada na reunião com Bolsonaro e comandantes das forças, é a minuta que foi encontrada no celular do Mauro Cid. Ele insiste, o PGR insiste e até o relator já falou que a minuta do golpe foi encontrada e está no celular do Mauro Cid. Mas calma, fique até o final desse vídeo que vocês irão se surpreender com o que eu vou mostrar. Olhem isso daqui, ele insiste categoricamente nessa mentira que à frente é desmascarado. Esse decreto que Vossa Excelência acaba de dizer, ele tem alguma semelhança com aquela minuta encontrada no celular do réu colaborador? A minuta encontrada na casa do Anderson Torres com a minuta do réu colaborador. No celular do... Não, são duas situações diferentes. Ali você tem os considerandos. Tá? Sim. Os considerandos eram o quê? As ações ilegais que eles alegavam que a Justiça, especialmente o STF e o TSE, estavam praticando naquele momento. Não, isso que eu pergunto a Vossa Excelência, tem semelhança entre eles ou são documentos Não, distintos? e ali já é uma evolução. É uma evolução. Ali você tem o ato de decreto. O decreto do Estado de Defesa no TSE. Tá, são documentos diferentes um do outro. Sim, são documentos diferentes. Tá. Nós temos Isso consta no relatório final, mostrando exatamente que são documentos diferentes. Sim, senhor. Nós temos alguma minuta ou algum decreto definitivo assinado? Documento assinado? É. O federal não identificou. Documento assinado. Há um documento em que ele está tarjado com uma outra folha por cima, que é justamente no local que teria assinatura. Mas ali não dá para verificar se há uma assinatura ou não. Inclusive, o celular do coronel Mauro Cid foi apreendido? Que consta esse esboço de considerandos? Sim, foi apreendido no material. Não sei especificar se foi no celular
ou se foi nos computadores, mas foi no material apreendido do Tenente Coronel Mauro Cid. É porque o Coronel Mauro Cid foi ouvido aqui na segunda passada e ele disse que esse documento do celular dele não era a minuta de considerandos que ele menciona na delação. E ele disse que informou isso a Vossa Excelência. Só para fazermos um comparativo, se o delator diz a mesma coisa para o senhor ou para nós. Ele disse que informou o delegado de polícia, que é Vossa Excelência, que esse documento não era os considerandos. Eu perguntei, mencionou isso a Vossa Excelência? Pela ordem, Excelência, uma questão de ordem, salvo engano, doutor Jeff, o colaborador, ele informou que quando ele foi indagado sobre esse documento, ele sequer ainda estava sendo ouvido na condição de colaborador. Não, sim, mas ele foi ouvido. questionado sobre esse documento quando ainda estava sendo ouvido no início das operações, quando ainda sequer tinha se iniciado a colaboração. Não, ele respondeu para nós que ele respondeu ao delegado, que ele informou que aquele documento não era um esboço e não tinha qualquer relação com a minuta. Olha aí, querendo limpar a barra do Fábio Shor, né? Não, ele está aqui como colaborador. Não, ele tem que responder, ó. E aí? Ele mentiu, né? Que minuta de golpe é esse que falou que está no celular do Mauro Cid? O Mauro Cid dizendo que não é o mesmo, entendeu? Que não tem nada a ver com isso. E aí, na condição de testemunha, não pode mentir. Aí a advogada lá, ou o promotor, sei lá o quê, a promotora lá está achando ruim. Vai vendo. Deixa eu concluir, doutor. A senhora está induzindo. O senhor passou uma informação para testemunha. Não, eu pergunto se o Mauro Cid... nem é um momento de confronto, né, de depoimentos. Tá, eu pergunto o seguinte ao doutor Shor. Se o Mauro Cid disse a Vossa Excelência que aquele documento encontrado no celular dele não tinha relação com a suposta minuta do golpe da reunião do dia 7 de dezembro. É uma pergunta objetiva. Ele falou que foi apresentado os considerandos nessa reunião do dia 7. Nós identificamos esses materiais nos bens apreendidos de Mauro Cid. Doutor, a investigação é muito mais ampla. Não, eu quero saber a resposta dele, porque nós não temos essa resposta. Eu quero saber o que ele disse. Esse documento é de fato do dia 7? Não, esse documento não tem relação com o caso. Eu quero saber a resposta dele. Eu acho que o termo de depoimento dele está nos autos, né? Do termo de depoimento do senhor Mauro Cid. Então é só a gente verificar no termo de depoimento que ele falou sobre essa minuta. O senhor quer fazer referência à resposta. Quem conduziu a investigação, eu posso dizer que sim, que esse documento, conforme uma pessoa que estava na reunião, falou que sim, que esse era um documento em que foram apresentados os considerandos que eram muito parecidos com aqueles que constavam nessa minuta que nós apreendemos. Isso aqui a gente pode garantir com os elementos de prova escolhidos para a investigação, reiterando que a investigação é mais ampla que aquilo de colaboração. Vocês estão vendo uma coisa? Primeiro ele foge, ele não responde o que eu estou perguntando. Eu pergunto, o que o Mauro Cid te disse? Ele não responde. Depois ele insiste que aquele documento do celular do Mauro Cid é a minuta golpista. É uma condição muito importante, doutor Rafael, até a Vossa Excelência pode refazer a pergunta se achar pertinente, é muito importante a defesa, porque nós temos aqui uma imputação feita pelo réu colaborador da sua colaboração. Então é muito importante para nós sabermos se extraoficialmente, ou seja, não na colaboração, como a doutora procuradora de justiça, procuradora da República bem colocou, se ele chegou em algum momento a dizer a Vossa Excelência que aquele documento do celular dele não tinha relação com os considerandos da chamada trama golpista. É uma pergunta objetiva. Se em algum momento... Eu insisto nessa pergunta porque toda acusação é em cima dessa minuta do celular do Mauro Cid. Por isso que eu insisto. O relatório da PF fala que a minuta do celular do Mauro Cid é a minuta do golpe. A PGR fala na denúncia que aquela minuta é a minuta do golpe. Então, por isso que eu insisto nessa pergunta. Ele disse ao senhor que aquele documento não era a minuta. Doutor, o que ele falou para mim está nos autos. Tá. Ele pode responder dessa forma, Excelência? Sim, não tem. Se ele não, até mesmo pelo fato da investigação ter levado um certo tempo. A investigação ter levado a um certo tempo. Não quis responder. E por que ele não quis responder? Eu vou mostrar agora. Foi desmascarado. Esse processo é uma farsa e nós desmontamos esse castelo de areia. Olha só, gente. Mentira tem perna curta. Agora vamos ouvir o que disse o Mauro Cid. O delator, o colaborador, aquele que é a única prova da acusação. Lembrando, 78 terabytes de provas e tudo que a acusação tem é o Mauro Cid. Mas olha só o que o Mauro Cid fala sobre a minuta do golpe. E, às vésperas do julgamento do Bolsonaro, ninguém nunca falou disso. Então eu mostro. Coronel Cid, há nos autos, até para deixar consignado, Excelência, isso foi localizado, segundo consta da investigação, no relatório final da Polícia Federal, no celular do colaborador. Pode dar um zoom máximo grande para deixar bem visível. Isso seria a minuta que a acusação faz referência. Eu pergunto, essa minuta encontrada no seu celular, que o relatório final da PF disse era a minuta do golpe, essa é a minuta que o Felipe Martins teria, em tese, apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa, não.
O senhor foi apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa, não. O senhor viu, durante a sua colaboração, seja mostrado pela PF em algum documento, a minuta do dia 7 de dezembro? Não, senhor. Não. Tá. Que minuta é essa que estava no teu celular? Pode tirar o documento. Obrigado, Ricardo. Na verdade, não é uma minuta, isso é um texto, né, que foi enviado para mim, realmente a data não me recordo, mas que acabou ficando dentro dos meus arquivos pessoais ali do meu celular. Então, foi algum documento que alguém mandou. Não é uma minuta, é um texto, né, inclusive mal escrito, né, aqui, pessoais ali Pera lá, Mauro Cid. O delegado Shor diz que essa minuta do teu celular é a minuta do golpe. A PGR processa Bolsonaro e vai começar a julgá-lo agora, segunda-feira, porque dizem que essa minuta do teu celular é a minuta do golpe. Vocês estão entendendo que o julgamento do Bolsonaro começa no dia 2 e a acusação diz que essa minuta do celular do Mauro Cid é a minuta do golpe? Vejam o que o Mauro Cid, que é o colaborador, é o delator, está dizendo. Do meu celular. Então, foi algum documento que alguém mandou. Não é uma minuta, é um texto, né, inclusive mal escrito, né, aqui não chega a conclusão nenhuma de nada. Por que ninguém tinha falado sobre isso ainda? Vocês viram isso em algum lugar? Vocês viram alguém da imprensa, dizer que a minuta que o Shor insiste que é a minuta do golpe e que foi encontrada no celular do Mauro Cid negou que esta seja a minuta? Por que ninguém fala sobre isso? Vejam a gravidade disso. O delegado e o PGR dizem que aquela minuta do celular do Mauro Cid é a minuta do golpe e que por isso Bolsonaro tem que ser condenado a mais de 50 anos. Mas o colaborador, tudo que a acusação tem, o responsável por todo esse processo, desmentiu essa informação e disse para mim que não, aquela minuta do celular dele não é a minuta do golpe. E agora? Desde sempre, a acusação insiste que aquela é a minuta do golpe, mas o delator fala que aquela não é a minuta do golpe. Então, nos 78 terabytes, não tem a minuta do golpe. E a minuta que eles dizem que é a do golpe, o delator fala que não é. A única suposta minuta que existe é a do celular do Mauro Cid. E ele, Mauro Cid, que é a rainha das provas, nega. Gente, eu falo para vocês, insisto. Esse processo é uma farsa. Não tem prova para condenar. Estamos às vésperas do julgamento do presidente Bolsonaro. Ninguém quer tratar sobre isso. Querem, por isso, que o presidente Bolsonaro apodreça na cadeia. Por isso que eu gravei esse vídeo aqui. Para mostrar para o Brasil aquilo que ninguém até agora mostrou. Isso daqui acaba de vez com essa farsa da trama golpista. Por isso que eu peço para você, clique, curte, comente e compartilhe ao máximo. O Brasil precisa ver. A imprensa tradicional não mostrou, ninguém falou sobre isso, por isso que eu estou mostrando. O presidente Bolsonaro tem que ser absolvido. Os 34 acusados têm que ser absolvidos. Esse processo da trama golpista é uma farsa. Não existiu minuta do golpe, não existiu trama golpista e já está provado. Por favor, compartilhe ao máximo essa informação. Isso daqui que eu mostrei para vocês termina de acabar com essa farsa da trama golpista. Chega dessa palhaçada, chega desse processo. Todo mundo sabe que não existiu trama golpista. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E você viu o coronel falando, né? Coronel Cid. Tenente Coronel Cid. Não, alguém mandou lá no meu WhatsApp lá. Mandou um negócio mal escrito pra caramba lá. Quem mandou? Se for ver, é uma da turma dos infiltrados aí, que essa turma manda pra lá. Porque depois a gente faz um esquema pra prender fazer um expedition, né? Sei lá como é que eles chamam, né? Uma busca predatória, busca probatória, não é isso? E aí a gente sabe que tá lá, porque essa turma que mandou. Seria uma coisa assim, né? Alguém manda pro celular dele. Depois a gente vai fazer um esquema para prender ele, e aí vai pegar o celular dele e vai achar isso lá. E aí pronto, nós temos uma prova de uma trama golpista. Tá certo?
política não é para amador, gente. Por isso que a gente está aqui com a Comissão Cidadã de Inquérito, para chegar à verdade e pacificar o país. Entendeu? Agora eu quero que vocês também ajudem nos comentários, né? E faça aí esse favor para o Chiquinho. Ajuda a compartilhar, ajuda a curtir, ajuda a comentar, né? E está a nossa chave Pix. Não se esqueça que hoje é dia 29 de agosto. E fica a gosto de vocês ajudarem com o que vocês puderem. A chave Pix está aí, jpnoticias@gmail.com. Eu deixo meu forte abraço também para vocês, sabendo que só a verdade nos libertará. Fiquem com Deus.